Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série de Matemática Básica aqui do canal do YouTube. Se você se lembra, no último vídeo nós começamos a falar sobre a radiciação. Hoje nós vamos completar esse conteúdo falando sobre as operações com radicais. O que eu faço quando eu estou somando, subtraindo, multiplicando ou dividindo raízes que têm o mesmo índice, que têm índices diferentes. Tudo isso a gente vai ver agora. Antes de tudo, lembre que esse vídeo é a parte 2 desse conteúdo sobre radiciação. Então eu vou deixar aqui em cima recomendado a parte 1 para você poder conferir antes de passar para esse conteúdo. É importante que você faça essa revisão antes para você poder estar bem craque nesse conteúdo. E por fim, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para estar por dentro de tudo que a gente está postando por aqui. E também deixe seu like, compartilhe com seus amigos para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Sem mais enrolação, bora pro vídeo então. Bom pessoal, então o primeiro caso aqui, a primeira operação que nós vamos realizar é a soma e a subtração. O princípio é o mesmo. Então nós temos dois casos. O primeiro caso é quando o radical ele é semelhante, ou seja, esse número dentro da raiz ele é igual nos dois termos que estão se somando ou subtraindo. Percebe que aqui eu estou somando dois números que têm raiz 6, aqui eu estou subtraindo dois números que têm raiz 7, aqui eu estou subtraindo também dois números que têm a raiz de 2. Então, nesses casos em que eu tenho soma ou subtração de números de mesmo radicais, o que eu faço? Eu simplesmente somo ou subtraio os termos que acompanham ali a raiz, ou seja, os coeficientes. Por exemplo, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 5. Ambos com a raiz 6, eu faço apenas 2 mais 5. Tenho aqui 7 raiz de 6. Da mesma forma, nesse exemplo aqui de baixo, eu tenho ambos raiz 7. Então, os coeficientes dessa raiz de 7 é o 5 e o 2. Como eu estou tendo uma subtração, 5 menos 2 vai me dar 3 raiz de 7. Um último exemplo aqui, 80 raiz de 2 menos 20 raiz de 2. Ambos eu tenho raiz de 2. Então, o que eu faço? Eu simplesmente subtraio os coeficientes. 80 menos 20 é igual a 60. Tranquilo, né? Então, quando eu tenho radicais semelhantes, eu simplesmente somo ou subtraio os coeficientes dependendo da operação que tiver entre esses radicais. Existem casos também em que um radical ele não é semelhante logo de cara, mas que eu consigo simplificar esse radical através de fatoração, de forma que eu tenho duas frações com radicais semelhantes, e aí seria a mesma coisa que a gente fez na última vez, somar ou subtrair os coeficientes ali tranquilamente. Então eu tenho aqui um exemplo, 2 raiz de 6 mais 9 raiz de 24, em que a priori esse 24 aqui é diferente dessa raiz sexta. Só que eu consigo fatorar o 24 por fatores primos, de forma a ter aqui 2 raiz de 6, repito esse primeiro termo, e esse segundo aqui é 9, e o 24 fatorado vai me dar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Nós fizemos esse exercício de fatoração lá na primeira parte do vídeo, então se você não se lembra, dá uma conferida ali, que eu mostro bem como é que a gente faz e por que eu agrupo aqui de 2 em 2 e esse 2 aqui está isolado, está tudo explicadinho ali. Pois bem, então aqui, nesse caso, eu tenho uma raiz quadrada e aqui eu tenho 2 elevado a 2 também. Então eu tenho 2 tanto na raiz quanto no expoente. Esse 2 aqui eu consigo jogar ele para fora. Então é o que acontece aqui. 2 raiz de 6 é esse primeiro termo aqui. E esse segundo termo, olha só, eu tinha 9 e esse 2 dentro da raiz que está com potência 2, eu consigo cancelar essa potência aqui com esse índice da raiz. Então esse 2 vai para o lado de fora, multiplica o 9. 9 vezes 2 dá 18. E dentro da raiz sobrou quem? O 2 vezes 3, que aqui vai me dar 6. Então percebe que a priori o 24 ele não era igual ao 6 ali dentro da raiz. E de fato o 24 não é igual a 6. Mas se eu fizer a fatoração eu consigo tirar esse excesso, vamos dizer assim, do 24 para fora da raiz, de forma que sobre dentro da raiz apenas o 6. Então eu tenho uma operação em que eu tenho uma soma de duas raízes de mesmo índice. Então eu faço simplesmente a conta como a gente estava fazendo até agora, 2 mais 18, 20 raiz de 6. Tem um outro exemplo aqui embaixo, 5 raiz cúbica de 81 menos 4 raiz cúbica de 3. De novo, olhando assim, a gente pode pensar que 81 é diferente do 3. E de fato ele é. Mas se a gente fatorar o 81, a gente vai ver que a gente consegue agrupar ele como sendo 3 ao cubo vezes 3. Então o que acontece? O mesmo índice aqui da potência corta e sai para fora. 5 vezes 3 me deu o 15 aqui. 15 sobrou dentro da raiz cúbica, o 3. Então 15 raiz cúbica de 3 menos esse termo aqui que não alterou em nada, 4 raiz cúbica de 3. Tenho duas raízes aqui de mesmo índice e mesmo radical. Então eu simplesmente subtraio os coeficientes. 15 menos 4 aqui vai me dar 11. E aí conservo raiz cúbica de 3. O terceiro caso é quando os radicais eles não são semelhantes e eu não consigo reduzir eles a um radical comum. Então nesse caso aqui, raiz de 81 menos raiz de 16.
Nesse caso aqui, eu consigo calcular a raiz de 81 como sendo 9. E a raiz de 16 ela é 4. O resultado então seria 9, que é o resultado dessa raiz, menos o resultado dessa raiz, que é 4. 9 menos 4 vai me dar 5. Calculei simples assim. Nesse outro caso, eu precisaria do auxílio de uma calculadora, ou se o exercício tivesse me dado o valor da raiz de 5, o valor da raiz de 2, que pode acontecer dele fornecer, eu conseguiria calcular. Às vezes também decorando de cabeça. Essa raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5 são números importantes para a gente decorar aí. Então, raiz de 5, 2,24. Eu posso conseguir esse número tanto pela calculadora, quanto decorando o valor, quanto o exercício me fornecendo esse valor, menos o raiz de 2, que é 1,4, aqui aproximadamente 1,41. Então, subtraindo os dois, eu chego em 0,83. Então, se os radicais não são semelhantes, não tem jeito. Eu preciso calcular a raiz e depois fazer a conta. Primeiro calculo a raiz, depois faço a conta. Só consigo juntar os coeficientes se for o mesmo radical. Ou se eu conseguir levar os radicais a um radical comum, que é o que a gente fez ali no segundo caso. A gente vai sair um pouco agora da soma e da subtração e a gente vai falar da multiplicação e da divisão. O primeiro caso é quando eu tenho radicais com o mesmo índice. Então, quando eu tenho radicais de mesmo índice, eu simplesmente repito a raiz com o mesmo índice e multiplico ou divido os radicandos. Olha só um exemplo, eu tenho duas raízes quadradas aqui, lembrando quando eu não tenho explícito qual é o índice, eu considero que é um índice 2, raiz quadrada. Então, eu tenho duas raízes quadradas multiplicando, 5 e o 6. O que eu faço nesse caso? Multiplico 6 vezes 5, tenho raiz quadrada também de 30. Percebe que o índice não se alterou, eu mexi apenas ali nos radicais. Da mesma forma para a divisão, se eu tenho aqui raiz de 64 dividido por raiz de 8, o que eu vou ter aqui? Eu posso colocar isso tudo dentro de uma mesma raiz e dividir 64 por 8. Lembrando que se eu tinha índice 2 aqui nas duas raízes, o índice 2 vai prevalecer até o final, eu não altero ele. Eu só mexo na parte de dentro aqui nos radicais. Então 64 dividido por 8 vai me dar raiz quadrada de 8. Aqui embaixo, um último exemplo, eu tenho duas raízes quartas, raiz quarta de 5 vezes raiz quarta de 8. Nesse caso, eu conservo a raiz, mantenho o índice 4 e multiplico os radicais aqui de dentro. 5 vezes 8 vai me dar o 40. Agora, quando os radicais eles têm índices diferentes, aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Quando eu tenho radicais de índices diferentes, eu preciso levar eles ao mesmo índice, para depois poder fazer minha operação como a gente viu no caso 1. Como é que eu faço isso? É como se fosse um MMC, olha só. Aqui eu tenho uma raiz quadrada, índice 2, e aqui eu tenho uma raiz cúbica de índice 3. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 2 por 3 e esse 3 por 2. Percebe que eu multipliquei o da direita no da esquerda e o da esquerda no da direita? Para levar eles para o mesmo índice. 2 vezes 3 vai me dar 6 e 3 vezes 2 também vai me dar 6. Só que, na matemática, quando eu faço uma coisa de um lado, eu preciso fazer do outro também para manter esse equilíbrio. Porque se eu simplesmente mudasse o índice, eu estou mudando completamente o valor daquele número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar o 2 a 3 e vou elevar o 5 ao quadrado. Dessa forma, o que vai acontecer? Vamos só fazer um adendo aqui, um anexo, né, aqui do lado. Se eu tiver raiz cúbica de 2 vezes 3... Lembrando que a gente viu que a gente consegue transformar isso aqui no expoente. Então isso aqui seria 2 elevado a 3 sobre 2 vezes 3. Lembram? Isso aqui está lá na primeira parte desse vídeo de radiciação também. Então o que eu consigo fazer? Corto esse 3 com esse 3, fica 2 elevado a meio. O que é 2 elevado a meio, como a gente viu? Raiz quadrada de 2. Então percebe que eu não mudei o que eu tinha no início? Eu tinha no início uma raiz quadrada de 2. E agora no final, elevando tanto o índice quanto o número de dentro por 3, eu continuo tendo raiz de 2, eu não alterei o número. Então sempre que eu fizer uma coisa do lado de fora, tenho que fazer do lado de dentro também para manter o equilíbrio. Da mesma forma, você pode fazer aqui esse cálculo aí no papel para ver que esse 5 ao quadrado raiz de 3 vezes 2 é a mesma coisa que raiz cúbica de 5. Eu poderia cortar esse 2 aqui. E eu chegaria em raiz cúbica de 5 da mesma forma. O que eu faço então? Eu vou ter aqui raiz sexta de 2 ao cubo vezes raiz sexta de 5 ao quadrado. Multiplicação de raízes de mesmo índice. Eu simplesmente multiplico os números de dentro. Antes aqui eu faço uma etapa de 2 ao cubo é 8 e 5 ao quadrado é 25. E simplesmente multiplico então 25 vezes 8, que vai me dar 200. Certo? Então eu levei para o primeiro caso. Quando eu tenho radicais com índices diferentes, eu levo eles para o mesmo índice e depois faço como se fosse o primeiro caso, simplesmente multiplicando ali os radicais. Isso aqui, gente,
Isso aqui você tem que ter muito cuidado, tá bom? O professor de matemática às vezes acorda no meio da noite, gritando, chorando, quando lembra que o aluno fez isso aqui. Raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz quarta, qualquer uma, de 2 vezes 5, eu consigo separar em raiz de 2 vezes raiz de 5, sem problema nenhum. Agora, raiz quadrada de 2 mais 5 é diferente da raiz de 2 mais a raiz de 5. Isso aqui, gente, isso aqui é extremamente errado. Não façam isso. Não separem. Se eu tiver uma soma dentro da radical, você não pode separar uma raiz do primeiro termo mais a raiz do segundo. Isso não acontece, isso não se faz. Quando que o aluno erra muito isso? Em teorema de Pitágoras, lembra que eu tinha hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado? O primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto aqui ao quadrado. O aluno às vezes passa a raiz para lá, né? Então ficaria mais ou menos isso aqui. E que o aluno pensa, né? Ah, vou separar os termos, né? C2 ao quadrado aqui na raiz mais C1 ao quadrado, isso aqui na raiz. Aí o que o gênio pensa? Que eu posso cancelar essa raiz com esse quadrado e simplesmente a hipotenusa seria o cateto mais o outro cateto, e que Pitágoras foi besta em dizer que eu teria que colocar quadrados aqui. Não, gente. É justamente por não poder separar que o teorema de Pitágoras ele é assim. E não assim, simplesmente podendo cortar as raízes. Eu não consigo separar uma soma. Quando eu tenho uma soma dentro de um radical, não se separa. Só se separa uma multiplicação ou uma divisão. Soma e subtração não separa o radical. Entendido? Não vamos mais cometer esse erro. Esse exercício aqui, para a gente poder finalizar esse conteúdo de radiciação, ele pede para você reduzir a expressão o máximo que for possível. Então você vai ter que reduzir tanto essa parte aqui, quanto essa parte. O que a gente vai ter aqui para o 60? Eu posso fatorar o 60, ele está ali numa raiz quadrada. Vamos ver o que eu consigo tirar do 60. Se eu colocar aqui 2, dividir por 2, eu vou ter aqui 30. Dividindo por 2 de novo, eu vou ter aqui 15. Dividindo por 5, eu vou ter 3. E dividindo por 3, eu vou ter 1. Então essa raiz de 60, como é uma raiz quadrada, eu agrupo de 2 em 2. Então 2 ao quadrado já vi que vai sair para fora. Sobrou dentro aqui raiz de 5 vezes 3, que é 15. Mais, vou apagar ali, porque agora a gente vai ter que lidar com os 75 mil. Então vamos ver aqui, 75 mil. Vamos fatorar esse número aqui. Vou começar por 5 aqui. Quando eu divido por 5, eu vou ter 15 mil. Eita, que isso aqui vai dar conta. Vou dividir por 5 de novo. Aqui nesse caso eu vou ter 3 mil. Vou dividir por 5 de novo. Chego em 600. Isso aqui, lembrando, é um 600. Tá bem? Vamos dividir por 5 de novo. Eu vou ter aqui 120. Vamos dividir por 5 de novo. Eu vou ter 24. Agora eu vou dividir por 3. Eu vou ter aqui 8. Por 2, eu vou ter aqui 4. Por 2, eu vou ter aqui 2. Por 2, eu vou ter aqui 1. Ufa, graças a Deus. Então o que eu vou fazer? Eu estou aqui no 75 mil com uma raiz cúbica. Então eu preciso agrupar os termos iguais de 3 em 3. O 5 eu consigo agrupar aqui, ó. Então eu já vi que um 5 vai sair para fora da raiz. Esses outros 5 aqui, eles só tem 2. Então eu não consigo agrupar de forma a sair para fora da raiz. Eles vão ter que ficar lá dentro. Aqui eu tenho, olha só, 3, 2. Olha só, então eu vou ter 2 que vão sair para fora da raiz também. Então vai sair um 2 e vai sair um 5 da raiz. Lá fora vai ficar 2 vezes 5, 10. E dentro da raiz cúbica, eu vou ter o quê? 5 vezes 5 é 25, vezes 3, 75. Tudo isso aqui dentro de uma raiz. Eu ainda poderia deixar de uma outra forma, né? Deixar assim. Aqui é basicamente 2 vezes 5, como a gente fez, que daria o 10. E dentro aqui, em vez de multiplicar o 75, eu deixaria aqui, né, 5 ao quadrado, que é o que a gente viu aqui, vezes esse 3 aqui, dentro da raiz. E do lado ali é basicamente 2 raiz de 15, o resultado é o mesmo. Terminamos então nosso estudo sobre radiciação. Eu espero que esses 2 vídeos tenham te ajudado a perder um pouco de medo com essa operação, que já foi a raiz dos problemas para muitos alunos aí na matemática. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você estar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Não se esqueça que toda terça tem resumo novo aqui no perfil do Instagram e toda sexta tem vídeo aqui no canal do YouTube. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!